Mais um podcast 5 e finalizando essa edição número 4. Essa edição super especial, né, gente? Nessa inovação que o Bocaiúva Online vem trazendo para a nossa cidade, né? Valorizando o bocaiuvense, um bate-papo gostoso com todos os convidados. E hoje estou com uma convidada aqui super especial, a Carla Fabiana. Oi, Carla, boa noite. Boa noite, tudo bem? Que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Sidney, boa noite. Boa noite, Josi. Então é isso, gente. Nosso projeto está aí, né, encaminhando com muito sucesso, graças a Deus. E hoje vamos receber mais uma convidada aí para o projeto Mulheres e Homens que Inspiram. Carla, que bom que você tenha aceitado o nosso convite, de estar aqui contando um pouquinho, né, dos bastidores, coisas que muitas vezes as pessoas não conheçam, né? E que prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Josi, já quero parabenizar pela iniciativa, né? Muito bonito o projeto e é uma forma da gente conhecer mais as pessoas aqui da nossa cidade, né? Sim. Pessoas que realmente nos inspiram. Verdade. Muito bom. E você se sente uma mulher que inspira? Nossa, que responsabilidade, né, Josi? Acredito que pelo nosso trabalho, pelo nosso ofício, né, a gente realmente se torna referência em alguns pontos. Mas eu costumo dizer que a gente aprende muito mais do que ensina no nosso dia a dia. Verdade. Muito bom. Lembrando para quem está nos assistindo que a gente tem a preocupação pela questão da pandemia. Uhum. Nós fomos testados. Sim. A caneca sua é um presente, tá? Inclusive você pode levar, já é algo pessoal para a gente também evitar esse contato. E eu gostaria de saber, assim, uma das primeiras perguntas, né? Como que foi quando você sempre decidiu ser empreendedora? Você sempre trabalhou? Acho que a Josi vai puxar um pouco sobre isso também, a gente fazer algo mais cronológico. Mas eu gostaria de saber se em algum momento daquelas pessoas que estão nos assistindo, porque a escolha das pessoas que participaram dessa edição foram por escolha pública, né? Pública. Foi por aclamação. Sim, no meu caso foi uma surpresa. Sim. Aí a Josi te perguntou se você se considera alguém que inspira. Sim, sim. Automaticamente, as pessoas que te escolheram para poder participar, elas, de alguma maneira, elas veem em você algum tipo de inspiração. Nossa, que honra. Porque teve muita indicação, né, Fá? Não sei se você acompanhou, né? E a gente tem esse critério também, né, de escolha para estar participando como convidado. Então, Nossa, você muito lisonjeada. foi indicada várias vezes. Muito bom, fico feliz. Em respondendo a sua pergunta, né, Sidney, realmente eu não pensava em trilhar esse caminho. Eu sempre fui do jeito mais acomodado, né? E comodidade não combina com empreendedorismo. Sim. Então, eu acreditava que eu iria me formar, passar no concurso, como de fato eu fiz, e ficaria ali de uma forma mais tranquila. Só que a vida foi me levando para esses caminhos, e quando eu dei por mim, eu já estava à frente de uma equipe, com pessoas dependendo de mim, influenciando pessoas diariamente também, né? Como eu disse, na questão do ofício. E eu acabei largando aquele objetivo inicial de ser concursada, de ter uma vida mais cômoda, que não é ruim também, né? Mas a vida me pediu esse outro caminho aí. E antes eu falava que de maneira nenhuma eu gostaria de ser dona de clínica. Então, assim, eu paguei a língua, porque eu já falei isso com várias pessoas. Eu fiquei até pensando, será que o povo acha que eu era mentirosa? Porque eu pensava que o empreendedor, ele tinha que ter um perfil muito de pulso forte, muito de decisão. Não que não tenha. Quem tem essa facilidade, eu acredito que é mais fácil mesmo. E eu sempre fui muito coração mole, muito de pensar no todo, de não tomar a frente. Mas tudo hoje em dia também eu vejo que é treinável, né? E a gente vai adquirindo novas habilidades. Verdade. Entendi. Eu até comecei com a pergunta, acredito que você vai fazer uma questão cronológica agora, né, Josi, para a gente conhecer um pouco da história desde o começo, para ficar mais fácil para quem está nos assistindo e a gente também. Mas é porque eu acho muito interessante essa questão, e eu comecei abordando por esse ponto, por causa que parece que é uma constância entre todos os nossos convidados nessa questão da inspiração. Nem sempre, ou na maioria das vezes, não era o foco principal, né? As coisas aconteceram e vão fizeram levando, com que né? Isso, e parece assim algo empírico, mas não é, gente. Eu acho que quando a gente faz bem feito, você coloca amor, né? Coloca as pessoas em primeiro lugar, porque o sucesso, o dinheiro é a consequência, não pode ser o objetivo principal. As coisas vão acontecendo, vão fluindo de forma muito natural. E quando você assusta, você ou vai ou vai. Se a gente pensa muito,
a gente tem medo. Já tá na chuva. A gente desiste. E as pessoas hoje glamorizam muito o empreendedorismo, né? Elas acham que tem que se preparar, que você não tem medo, que está tudo certo, que está tudo ok, né? E o empreendedorismo é todo dia sentir frio na barriga, é todo dia saber, e aí, a pandemia, e agora, e a gripe? É pensar como é que vai em parar, fazer? né? Exatamente. Então, assim, é você se motivar todos os dias. E se tiver medo, vai com medo mesmo. E que tem É muita verdade. coisa que não é passada, né, Fá? E, assim, o público, ele fica ali focado no que é positivo, né? No que tem Exatamente. resultado, nas conquistas, né? E aí a gente fica nesse equilíbrio, E né? é o que até a gente estava falando inicialmente, né, Josi, a questão assim da vida perfeita, da vida ideal. Eu me preocupo muito em mostrar isso, né? Da superação de todo dia, de chegar em casa e não dar conta de arrumar a nossa casa. A gente que é mulher, cobrada em todos os sentidos, né? Então, eu costumo falar que a gente só acumula funções. Então, você é dona de casa, você é profissional, você é mãe, você é esposa, você é filha, né? E, assim, é todo mundo, todos Mulher, os dias se né? superando. Exatamente. E a gente acaba deixando a gente um pouquinho de lado, Sim, né? De certa sim. forma, por essa excessividade de cobrança, né? Exatamente. E às vezes as pessoas veem só o lado bom e começam a achar que ela tem algum defeito porque ela não dá conta de tudo. E eu sempre falo isso, gente, é normal não dar conta de tudo. É normal você chegar em casa cansada, deixar a casa bagunçada só por hoje. É normal não conseguir ir na academia hoje, então não se cobre tanto, A né? autocobrança, né? Gera frustração. Exatamente. É normal sentir medo, é normal o projeto não dar certo, porque só aparece na hora que deu certo. Então, você ficou anos ali tentando, né? Mas ninguém geralmente mostra o que deu errado, né? E o pouco apoio, né, Fá? Que normalmente é difícil ter um apoio, é difícil alguém acreditar naquele projeto que você abraça, né? E aí a gente tem que encarar isso como realidade também, E né? muitas vezes vem até da família, né, Josi? Minha mãe mesmo, a questão hoje da clínica, a gente tem a empresa de locação, ela nunca me apoiou em largar as minhas outras funções. Na mente dela, eu não seria mais fisioterapeuta se eu parasse de atender, por exemplo, em Navarro, que foi onde eu passei no concurso, para atender numa clínica. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente não pode esperar esse apoio, porque não é porque eles não nos querem bem, mas a mentalidade dela era outra, a criação foi outra, né? Então, as coisas realmente vão acontecendo naturalmente, mas a gente também tem que ir indo, né? Verdade. E vai aos pouquinhos, um passo de cada vez. Então, Carla Fabiana Gomes, né? Sim. 31 anos, você é natural de Bocaiúva, né, Fá? Isso. E você nos relatou que você sempre foi comunicativa, né? Sim. Sempre gostou desse meio, de estar em pessoas, né? E isso já ajuda bastante, né? Com certeza. Me fala o nome dos seus pais, por favor, Fá. É Maria do Rosário Gomes dos Santos, é conhecida como Rosarinha, e Geraldo Gomes dos Santos também. E você é casada com? Com Diogo, há 18 meses. Bem novinho. Bem novinho. Foi outro desafio da mudança de fase. Faz parte, né? Sim. E vocês também trabalham juntos, né, atualmente? Sim. Eu sou muito sortuda, que eu costumo dizer que eu e Diogo, a gente se complementa, né? Então, a parte que eu falei que me falta um pouquinho ali do pulso firme, até mesmo a coragem das decisões, né? Por mim, eu fico ali no meu lugar quentinho, num desafio, muita coisa, eu não vou muito além. Diogo já é mais destemido. Mais ousado, Isso. né? Mas, ao mesmo tempo, ele é super tímido. Algumas pessoas acham que ele é bem bravo, mas a maioria das vezes é timidez mesmo, né? Então, eu tenho essa sorte da gente se completar. E você graduou em fisioterapia quando? Por que você escolheu a fisioterapia? Sim, a fisioterapia foi, na verdade, até uma surpresa. Meu avô teve um acidente, precisou fazer tratamento por muito tempo, e eu me apaixonei por aquela forma ali. Ele tinha uma grande admiração pela fisioterapia, né, pela fisioterapeuta dele, criou um vínculo muito bonito. E a partir daí eu já coloquei na minha cabeça que eu faria fisioterapia, né? Na época era a doutora Larissa, que é uma fisioterapeuta muito conhecida aqui na cidade, eu tenho grande admiração por ela também. E a partir dali eu vi a questão da reabilitação, da superação, e mais do que isso, assim, o dia que ela chegava, ela mudava o dia dele, né? Ele se preparava para aquele momento. Então, eu falei, gente, eu quero isso para minha vida. Eu quero fazer diferença também na vida das pessoas, né? E, a partir daí, tudo foi acontecendo. Eu me graduei na faculdade de Diamantina, que foi um período também, assim, muito complicado. Em qual ano, Fá? Foi em 2012. Na Federal, teve greve. A situação financeira não era boa, né? As pessoas acham que era
que é só flores. Então, eu fico olhando assim, gente, como é que eu fui com a mesma calça por 5 anos na faculdade? Então, são coisas, assim, que a gente precisa realmente fazer o esforço, né? E a vida da gente é por etapas, né? A gente precisa passar por essa dificuldade também, até pra gente valorizar a conquista, né, E até uma questão, assim, da preocupação que eu tenho até com os nossos filhos, né? Que eu ainda não tenho, virão. Porque hoje a vida das crianças são mais fáceis, né, Josi? A gente dá muita comodidade para os filhos. Quando eu fui, na época não existia grupo de carona, não existia o WhatsApp. Para vir era muito difícil, era muito caro. Mas eu vejo que foi necessário aquilo. Eu fui uma pessoa e voltei assim. Amadureceu, muito, né? Com certeza. E por falar em crianças, você sempre... Antes você tinha um sonho, tinha vontade de seguir outra carreira? Ou até então, esse episódio que você falou do seu avô, você estava com quantos anos? Ai, na época eu acredito que eu tinha uns 10 anos, 12 anos. Mas ainda demorou um tempo até chegar na época de prestar o vestibular. A partir de então, você sempre foi a fisioterapia que veio na cabeça. Mas antes, tinha tido algum... Não, só que na época de prestar o vestibular veio aquela questão, né? Fisioterapia não dá dinheiro, você vai ficar desempregada. Aí eu meio que bandiei pro direito. Aí na época eu até passei em direito, mas era numa particular, fiquei naquela indecisão muito nova, que eu iniciei com 17 anos, então acho que é uma decisão muito importante, né? Mas acabei optando mesmo pela fisioterapia. Escutei mais o coração do que o mercado financeiro falava naquela época, né? Verdade. E hoje eu vejo que não existe isso, né, gente? Tudo que a gente faz bem feito, com amor, com dedicação, seja direito, seja fisioterapia, a gente vai ser bem sucedido. E a sua primeira atuação como fisioterapeuta foi onde? Como que surgiu? Sim, na época até das greves, né? Eu sempre fiz estágio aqui em Bocaiúva. E assim que eu me formei, eu já tinha contato com a Ana Maria da Fisiocenter, ela me convidou para trabalhar lá. Foi um período assim de muito aprendizado. Trabalhei com Pilates, então até hoje eu sou apaixonada pelo Pilates, né? Bacana. Gosto de praticar. Depois eu comecei a fazer fisioterapia domiciliar também. Então, assim, sempre foram surgindo muitas oportunidades. Logo em seguida, também eu consegui oportunidade na cidade de Engenheiro Navarro e fui conciliando tudo. Na época, eu não sabia dizer não. Foi uma dificuldade que eu tive. Porque, gente, eu trabalhava, assim, de 5 da manhã até 10 da noite. Eu não sabia que eu não podia, que eu podia falar que eu não podia. É o normal de né? Então, recém-formado, né? Exatamente. E a gente... Tudo isso a gente vai aprendendo no caminho também, né? E foi um período, assim, muito bom. Foi onde eu aprendi a me relacionar melhor com as pessoas, né? De todos os tipos, com né? certeza. E eu achei que o meu destino seria esse, atender em clínica, fisioterapia ortopédica, né? Que é aquela reabilitação de joelho, de ombro, de coluna, Pilates. E aí, depois, a clínica foi entrando aos pouquinhos. E quando eu dei por mim, eu já era mais empreendedora até do que fisioterapeuta. Aí você abandonou totalmente essa parte do serviço público, né? E foi para a clínica. Foi um período, assim, foram anos, na verdade, de dedicação, né? Eu me dediquei uns 6 anos ao serviço público, aí... eu passei no concurso, fiquei em Navarro, já abri um pouco mão da questão do Pilates, de tudo. Foi quando o Diogo entrou na sociedade, da época da Magrebele, né? Só que eu achava que eu realmente iria para a clínica, então fiz pós em saúde pública, vários cursos de quiropraxia, bandagem. Não foram, assim, ruins os cursos, né? Todo aprendizado é válido, mas hoje eu não utilizo mais. E... quando eu dei por mim, quando o jogo entrou, a mulher sempre quer dar um toque feminino, né? Com certeza. Quer dar um pitaco aqui, uma coisa ali. E comecei a atender na Magrebele com fisioterapia também. Só que foi um período curto, assim. Na época, eu já comecei a me interessar muito pela área da estética. Foi quando eu comecei minha pós também dermatofuncional. Mas essa questão, assim, a gente fala que é uma construção, né? Eu exonerei do meu cargo mesmo de Navarro em julho do ano passado. Aí você se decidiu, né? Me decidi, mas foi assim, 7 anos para eu me decidir. Então, são decisões difíceis, né? Porque é um sonho ideal, é uma estabilidade, né? Na prefeitura. É um risco também, exatamente. Né? Então, assim, às vezes, igual a gente falou, acha que está tudo pronto, mas as decisões continuam aí todos os dias pra gente, né? E você acredita que você fez a melhor escolha? Ai, com certeza. Com certeza. Claro que a gente
tá na caminhada, né? A gente achou que 2022 seria um ano tranquilo. Que havíamos superado a pandemia. Nossa, então já chega. É igual com a gente tanta falou coisa. ontem com o Fernando, fake news, né? Exatamente. Né? Então, assim, bate aquele frio na barriga, mas hoje eu vejo assim que a estética mesmo, ela me realiza muito, né? Então, assim, a gente não pode ficar preso no medo. O medo nos paralisa, né? Verdade. E, a princípio, eu tirei minha licença sem vencimento, eu não exonerei de uma vez, né? Fiquei 2 anos afastada. Então, quando chegou o momento de voltar, eu via que não cabia mais Navarro na minha vida. E para eu atender ali na clínica, eu também tinha que estar presente, eu tinha que me dedicar aos pacientes que esperam por a gente todos os dias também. Foi uma decisão muito difícil, mas hoje eu vejo que foi o melhor que eu fiz. E assim, se eu ficar 12 horas na clínica, tá pouco. Se eu ficar 13, tá pouco. 14, tá pouco. Porque é mais do que um trabalho, né? Se torna até mesmo um objetivo de vida, um propósito, né? Sim. De sempre entregar o melhor, fazer o melhor para os nossos clientes. Alguma pergunta para ela, Cidinei? Perfeito. Do tempo que você ficou em Navarro trabalhando, prestando serviço pelo serviço público, existe uma diferença muito grande, por mais que a coisa pública no nosso país a gente acaba considerando que ela não é tão valorizada, ou nem por alguns profissionais, que eu tenho certeza que não é o seu caso, e às vezes até pela própria população. Não dá o devido valor, ou não considera aquilo importante como de fato é. Mas só quem já precisou utilizar principalmente um outro tipo de serviço em outro lugar, até mesmo o próprio SUS sente essa diferença. Mas o que agregou, ou quais foram os pontos positivos e negativos dessa experiência, quando você veio do público para o particular? Sim, eu sempre tive essa preocupação muito grande, né, em fazer o meu melhor. E, infelizmente, no serviço público, a gente não dá conta, por mais que a gente queira, né? Já teve dias de atender 30 clientes, assim, 6 horas, 7 horas, e tem uma lista de espera de 200 pessoas. A gente não sabe o que fazer com aquelas pessoas que esperam por a gente, né? A parte boa, eu acho o grande aprendizado do serviço público é a gente fazer o melhor que a gente pode com o que tem. Né? Eu não vou deixar de atender meu cliente porque o aparelho quebrou, porque o técnico ainda não veio consertar, porque, infelizmente, não é nem que a prefeitura seja boa ou ruim, a gente não entra nesse mérito, o Brasil é muito burocrático, né? Para arrumar um aparelho, às vezes é um fiozinho ali, você tem que fazer uma licitação, tem que vir um técnico de BH, tem que ver a diária, tem que ver... E ali passa 1, 2 meses. Então, assim, o serviço público, eu acho que ele ensina isso para a gente, porque quando a gente quer, não tem empecilho. Vamos fazer uma reunião para gestante, não tem lugar, a gente faz na escola, faz na quadra, faz na área do PSF, não tem verba para o lanche, cada um leva seu lanche, faz um lanche muito saboroso. Aprende a improvisar, né? Exatamente, foi uma cidade assim que me acolheu demais, gente, eu me sentia muito amada. Então, com certeza, isso faz a gente se tornar muito confiante. Eu tive um episódio que eu me afastei de lá e a população pediu que eu retornasse, né? Então, essa questão da inspiração, às vezes a gente nem percebe que está ali fazendo a diferença. Então, assim, eu acredito que o trabalho que eu fiz lá nesse período foi muito bem feito, né? Eu dei o meu melhor e eu acredito que a população recebeu, né? Isso. E quando eu vim para o serviço privado, eu já estava, né, nas flores. Porque se a gente conseguia resultados com o mínimo, a partir do momento que você consegue ali ter o material, o básico, e aprende a gerenciar também, né? Então, se a gente vem com a mentalidade do privado, a gente já sabe ali cortar custos, já sabe otimizar tudo aquilo ali. E por um período de tempo, então, você conciliou entre o público e o privado? Isso, porque eram 30 horas, eu fazia 6 horas lá e terminava aqui. Sim. Em algum momento, nessa trajetória, você ficou assim, não, o privado, talvez eu vou ter um risco maior, porque por mais que o público tenha essas dificuldades, mas tem uma garantia, né? Tem um retorno certo. Com certeza. Por mais que ele seja... Tem o 13º, aposentadoria, a gente pensa nessas coisas. Exato. Ele é estabilizado, mas uma ele segurança, certo, né? Sim. Ele é estabilizado, mas ele é certo. Ou seja, na clínica você tem um potencial, tem uma possibilidade de fazer o seu salário, de fazer o seu rendimento, de aumentar, inovar, investir.
Mas nessa caminhada, quando você estava nos dois, em algum momento você sentiu esse frio na barriga e falou assim, acho que o privado não, ou será que eu vou arriscar? Teve esse momento? Sim. Na verdade, assim, quando eu iniciei, eu nem achava que a ideia era minha. Ela era muito de Diogo, né? Então, eu achava que eu estava ajudando. Então, eu fiquei nessa de ajudar por muito tempo, porque o meu trabalho sempre foi Navarro. Tanto é que eu fiquei anos sem tirar nada da clínica, não tinha nenhum rendimento da clínica. Então, eu nunca enxerguei a clínica como minha, né? E aí, foi um processo, como eu disse, né? E na hora também de abrir mão de lá, né? Que eu falei, nossa, agora é de verdade. E aí? Eu vou me pagar mesmo? Né? Como que vai ser essa questão? Mas a gente vê que é possível. É possível. Né? Sim, E trabalhando. muito empenho, muita entrega, muito investimento, né? Sim. Assim, formação, cursos, né? Exatamente. Porque você foi para outro foco totalmente. Exatamente. Né? E assim, quando você trabalha para você própria, você escalona, né? Então, ali na empresa, na prefeitura, eu teria aquele rendimento e ponto. Hoje, se eu consigo dobrar, triplicar ou fazer a metade, tudo vai depender do meu esforço. Agora, eu preciso falar aqui que eu vi a pizza mimou a Carla, né? O suquinho, certeza. eu falei, olha, Que lindo. Carla trabalha com emagrecimento. Tem nutricionista aqui na bancada. E aí? Não é, Josi? Mandou suquinho. Fernanda, caprichou. Obrigada, Belino. Obrigada, pessoal. Eles estão patrocinando o nosso projeto, Carla. E assim, todos os dias com muito carinho, sabe? Sim. E aí eu fui e falei, tem uma pessoa que trabalha com emagrecimento. E aí? Mas a gente tem refrigerante ali também, viu? Vou te contar. De vez em quando E hoje está pode. autorizado o refrigerante? Hoje pode, mas amanhã todo mundo atividade física. E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né, Carla? Porque as pessoas acham que a vida social não possa, né, manter o cuidado. E aí tá Fernanda e a Belina aí mostrando pra gente que pode, né, gente? E a gente pode se manter umas escolhas bacanas, né, De forma Carla? muito saborosa, né, Saborosa. Josi? E eu queria saber rapidamente aqui, como que é trabalhar com o esposo? Tem vocês separam, né? Ah, não, aqui a gente não é marido e mulher. Como que é? Tem como? Josi, é 24 horas a gente pensando na empresa. E o interessante, assim, que as melhores ideias surgem quando a gente tá fora, quando a gente viaja. Então, assim, tá na praia, vamos comprar um laser? É como? Não sei. Então, assim, quando a gente tá mais tranquila, é que as ideias fluem melhor. Né? E assim, como a nossa parceria foi construída de forma muito natural, hoje a gente leva isso de forma muito leve. Claro que tem os dias, né, que a gente se estranha, né, gente? Não é só flores, né? A gente se estranha com qualquer colega de trabalho, tem dia que o clima não tá legal, a gente tá de TPM. Sim. Mas a gente tem bem definidas as nossas funções, né? Então, a parte clínica, as meninas chegam às vezes para ele, nossas colaboradoras, e já falei, vê com Carla. Já vê alguma coisa administrativa, financeira, fala, gente, olha, com o Diogo não dou nem notícia disso. Né? Então, vocês conseguem separar bem, né? A formação dele é em administração? Não, o Diogo, ele é biomédico esteta, ele também é especialista nessa área da estética, né? Mas ele tem vários cursos na área da administração. Ele tem 2 pós-graduações em RH, então ele gosta muito dessa parte. O domínio dele na clínica é esse. Exatamente. E ele gosta muito também da parte tecnológica, né? Então, às vezes, as pessoas acham que sou até eu que estou por detrás, né? Mas a maioria das ideias são dele. Vamos fazer um banner assim, vamos fazer uma divulgação assim. Então, ele tem muito esse feeling. É porque você é mais de falar, exatamente. Né? E ele está mais por trás. Isso, do estratégico, assim. né? E é importante a gente saber disso também, gente. Não tem, assim, eu acho muito complicado alguém dominar todas as áreas, né? Tem as pessoas que são mais detalhistas, mais calculistas, mais firmes, outras são mais sonhadoras, mais emotivas. Se a gente conversar muito aqui, daqui a pouco eu tô chorando, falo demais. Mas então, assim, a gente tem que aproveitar as potencialidades de cada um para que dê certo, né? Verdade. Fá, fique à vontade de servir, tá? Obrigada. Enquanto isso, eu vou falar também dos nossos patrocinadores, né, gerais. A Adega do Norte, na pessoa de Denner, né? Bebidas pra gente, água, suco, refrigerante, tudo muito geladinho, com muito cuidado. Obrigada, Denner, gratidão, tá?
Ana Maria Atelier, gente, maquiagem, que cuidado que ela teve. Nossa, uma gracinha, né, Carla? Eu estou encantada, Sidney. Ela, assim, se dedicou o máximo, se entregou mesmo. Em todos os episódios, né, Júlia? Todos os episódios. E eu queria até falar que ela tem um curso de automaquiagem. Eu achei super interessante, sabe? Porque, assim, muitas das vezes tem hora que não dá tempo da gente ir no estúdio maquiar. E a apresentação pessoal é tudo, né, tudo, exatamente. E ela, assim, ela super domina aí, gente. Vamos procurar a Ana Maria. Fit Food, Bocaiúva, né? Comidinhas fit, né? Carla Fabiana, minha cliente. Super recomendo. Comidinhas práticas, gente. É tudo de bom, não tem erro. Mai Biju, a pessoa da Monique, gratidão também por estar sempre nos apoiando, né? Patrocinando, com peças maravilhosas, né? Para compor o look. Gratidão, tá, Monique? Puro Luxo, a pessoa de Maristela. Maristela tá com uma loja bem bacana do lado da Zezinho Gastrobar. Olha, não conheço ainda. Peças super lindas, maravilhosas. Vai conhecer. Praça do Coqueiro. Praça do Coqueiro, isso. Mari, obrigada, tá? Um abraço. E Via Pizza, Belina e Fernanda aí. Teve dias que nos engordou. Arrasaram. Hoje tá trazendo um lanchinho mais light, com a presença de Carla Fabiana. A responsa. Sidney, eu acho que não ficou muito feliz, não. Gostei, não. É um dos meus pratos preferidos. Quando eu vou lá, é sempre então a tábua tá tudo difícil. certo. Tá Fernanda ótimo. ali atrás, como é que tá? Tá tudo certo. Fernanda tá de dieta, viu, gente? Vou contar pra vocês. Mas hoje pode, a Nuta Hoje falou pode. que pode. Gente, então é isso. Gratidão aos patrocinadores. Bocaiúva Online aí com o projeto. Abraçou de Sempre verdade. um prazer. O projeto é interessantíssimo. Então é isso, né, Fá? Então a gente tá sempre em desafios, né? E é importante também a gente encarar isso, né? Sim, sim. E eu vejo hoje, assim, o empreendedor no Brasil, ele tem pouco incentivo, né, gente? São muitos impostos, a folha de pagamento é muito tributada, né? Então, assim, a gente tem que trazer essa questão aqui para você andar de forma regular. Realmente não é fácil, mas dá certo, né? Então, sempre vale a pena. Então, se tem alguém nos ouvindo, nos assistindo, que tem um sonho, que tem um desejo, você deu vários exemplos aí de mulheres empreendedoras, sou cliente de várias, admiro, apoio. Então, a gente tem que fazer, a gente não pode ficar olhando muito as dificuldades, não. É porque é diferente do ramo, né? E a gente olha, e o Fernando Brandão teve com a gente e salientou muito isso. Sim. A dificuldade... E nós tivemos aqui com a Carol Borém também, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a questão da rede social hoje, o impacto que ela tem, tanto positivo quanto negativo. Então a gente acaba vivenciando e observando certas pessoas que apresentam-se pela sua profissão ou por aquele momento algo de diferente, mas que no dia a dia não consegue manter aquilo porque ninguém consegue. Exatamente. Né? Manter uma vida mais luxuosa, mais glamurosa, ou no caso da Carol, mais arrumada, mais... Sim. Mas o Fernando falou isso ontem, voltando para a parte mais administrativa, profissional mesmo, ele falando assim, o pessoal hoje olha e vê aonde que a gente chegou, mas ninguém sabe de onde que a gente veio e os percalços que a gente teve. Por isso que eu até te fiz essa pergunta da questão das dificuldades encontradas. Porque a gente olha hoje o empreendimento consolidado, já está dando um retorno interessante, todo mundo já conhece, e a pessoa às vezes fica assim, nossa, mas até eu chegar lá. E esse é acho que acredito eu ser um dos objetivos principais do quadro, essa questão da inspiração. Então, às vezes, a gente pode ter alguém nos assistindo que está com esse pensamento indiferente do ramo que ela vai atuar, que ela pretende trabalhar. Mas às vezes ela fala assim, não, mas eu não tenho condição de começar no espaço desse, no tamanho desse, com esse investimento, com esse equipamento, com essa mercadoria. A Josi está falando no caso da Mari, que está começando, né? A Maristela, que está começando com a loja. Mas são passos, né, Carla, que as pessoas, os empreendedores vão trilhando, né? Exatamente. E com certeza, no seu caso, não deve ter sido diferente. São particularidades para cada processo, mas acredito eu que as dificuldades tenham sido as mesmas, né? Com certeza. E assim, tem dia que a gente quer desistir.
Você fala, nossa, não vai dar, vou acabar com tudo isso, não tem um psicológico, né? Então, A pressão é grande. Com certeza. E várias vezes, eu acredito que todos aqui já quiseram desistir. Com certeza. Né? A gente se depara com vários problemas no dia a dia, problema de equipe, né? Às vezes, eu penso assim, a gente como empreendedor, a equipe espera muito da gente, muitas vezes eles esquecem que a gente também espera deles. E talvez não é só a função mesmo, é a questão da reciprocidade, né? Do bom dia, do boa tarde, do Feliz Natal, do Feliz Ano Novo, né? Então, assim, são vários desafios. Um grande desafio que eu tive foi essa questão da equipe, né? De saber definir as funções, definir até onde a Carla amiga. Seu grupo é mais feminino, né? São mulheres, a maioria. Sim, eu tenho 3 colaboradores homens e 15 mulheres, né, no nosso time hoje. Mas, então, assim, esse processo da criação do time foi um período, assim, muito doloroso para mim. Eu acredito que foi uma das maiores dificuldades que eu tive. De estabelecer o limite da amiga, da líder. Separar, né? Exatamente. De não esperar, de saber entender, né? Poxa, ela tá grávida, ela tem que sair, ela tá num outro momento da vida dela. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que aprender a lidar, não só as questões financeiras, mas até as questões emocionais mesmo. Pessoais. Exatamente, porque quando você tá ali... Quando eu trabalhava fora, eu tinha o horário de entrar, o horário de sair, e eu também ficava muito nessa de esperar muito do meu chefe, do meu coordenador. Hoje eu vejo que é uma troca, né? A gente espera, mas a gente recebe. E graças a Deus, hoje assim, eu tenho um time mesmo, tanto na Via Estética quanto na Mais Belle, que são meus olhos, minhas mãos, meus braços. A gente tem uma troca muito importante, muito legal. Então, assim, às vezes eu não estou muito bem, eu chego lá, eu vejo que as meninas me levantam, me animam, se elas também não estão bem. Porque hoje em dia a gente passa mais tempo no trabalho do que com as pessoas da nossa família, né, gente? Então, a gente tem que construir uma relação sincera. Todo mundo tem as suas funções, mas a gente está ali uma pela outra também. Sim. São quantos colaboradores? Ao todo, nós temos 18 São colaboradores. 18. Isso. Como que foi para vocês enfrentar a pandemia? O que existiu algum momento que você teve que se reinventar, igual outros setores tiveram também? Vocês entraram como essencial? Não, na verdade, nós ficamos 40 dias fechados e, gente, foi muito difícil. Porque os nossos maiores demônios são os nossos pensamentos, né? Então, eu achava que eu ia morrer, eu achava que a clínica ia fechar, eu achava que nada ia dar certo, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente já tem um formato de alguns atendimentos online, né? Então, eu precisei me reinventar nessa época, eu fiz alguns desafios, aumentei... Mas o atendimento online já tinha antes? Já tinha, mas não era tão forte, né? Entendi. Eu não usava tanto dessa função. O virtual que eu já ajudou tinha. bastante, né? Exatamente. Só que antes de me reinventar, eu tive que me estabilizar, né? Porque enquanto eu estivesse pensando que tudo ia dar errado, e assim foi uma oportunidade. Infelizmente, dentro de toda crise existem oportunidades. Então, aqueles que são mais tranquilos, mais serenos, conseguem enxergar as oportunidades. Enquanto eu estava ali desesperada, todo mundo estava em casa, querendo emagrecer, querendo uma dica. Então, as pessoas também com a pandemia passaram a olhar mais para elas. Falo que a pandemia teve esse lado bom. E você teve que procurar ficar melhor, porque você estaria ajudando outras pessoas. Exatamente. Né? A gente tem esse desafio, né? Com certeza. Eu tenho que estar bem para ajudar o outro. Isso. Embora acaba sendo um conjunto, um ajuda o outro, né? Mas a gente, quanto profissional, a gente precisa ter essa visão, né? Sim. E assim, aí a partir do momento que eu me organizei, aí sim foi tranquilo, assim, graças a Deus. Eu vi que muitos setores, infelizmente, enfraqueceram muito, algumas empresas fecharam, né? As portas. E na nossa região, a gente conseguiu, de certa forma, né, por um tempo, depois ficou um pouco feia a coisa, controlar. Porque eu tive amigas que as clínicas ficaram fechadas por 4 meses, 5 meses. É muita coisa, né? Então, o nosso... Você chegou a dispensar algum funcionário no período? Não, conseguiu manter a equipe? Na verdade, eu contratei mais 3. Olha só. Durante a pandemia, benção. adquiri mais 3 aparelhos. Então, é questão das oportunidades, né? Então, assim... Só que a gente foi com medo, gente, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, que tranquila, ela tá querendo... Não, a gente vai com medo. Mas assim, e aí? A pandemia tá acontecendo, as pessoas estão mais em casa. A gente vai trazer algo novo? Ou a gente vai ficar na mesma e reclamar, né?
Então, a gente foi com a cara e a coragem E é a hora mesmo. que o sangue de empreendedor tem que aguçar mais ainda, né? Exatamente, né? A criatividade, né? Sim, sim. E eu acho importante falar que eu tive essa fase de muita insegurança também. Nos primeiros dias, nossa, meus pais se contaminaram com Covid, foi aquela coisa horrorosa. Então, acho que todo mundo passou por isso, né? Sim. O pessoal pode estar vendo eu chamando ela de Fá. Exatamente. Estranhando, né? Porque todo mundo chama Carla. É porque eu e Carla Fabiana, a gente teve infância juntas, Sidney. Isso. A mãe dela é amiga da minha mãe. Sim. E eu ia brincar de boneca na casa dela. A gente se conhece há muitos Há anos, muitos né, Josi? anos, Melhor né? nem falar quantos anos. Vamos Deixa revelar pra a lá. idade. Então, é um carinho que eu chamo ela de Fá mesmo, tá, gente? Eu tô até me policiando aqui um pouco. Né? Mas é Carla porque Fabiana. já conheço ela há muito mais tempo. tempo. Isso. Sim, sim. Vocês chegaram a ser colegas de sala, não? Não, acho Não. que você é mais nova do que eu. Acho que é um aninho. Não vou entrar na idade, né? Não vou entrar na questão Ele da tá idade. querendo saber, Tô Josi. querendo saber. Né? Nessa relação durante a pandemia, nós tivemos também aqui um caso de uma das pessoas que participaram, Sim. a Aline, né? Sim. E a gente também, cada um de nós teve a realidade, ou que seja empresário, ou que seja a pessoa em si, igual você falou, tiveram pessoas que ficaram mais preocupadas, precisaram de um profissional mesmo de outro ramo, como psicológico ou outras questões nesse sentido. Mas o que eu mais percebi foi que o que a pandemia mais fez foi acabar ou diminuir quase que acabar mesmo com o social, com o contato, né? Sim. Mas Aproximou da família. exatamente. Pela rede social, de uma forma virtual, acabando que a gente também... eu acredito que todos aprenderam a dar um valor maior a esse contato normal do dia a dia. Um aperto de mão, um abraço. Então, acredito que quando isso começou a voltar, quando isso começou a ser liberado, as pessoas valorizaram. A gente viu até campanhas publicitárias na televisão sobre essa questão do abraço. Verdade. Durante esse período da pandemia que você ficou os 40 dias fechado, mas de alguma forma você manteve o contato com o cliente, você teve esse contato. Nesse momento, nesse período, você deparou com algo que normalmente você não depararia, você não aconteceria na relação profissional com o cliente, algo que pode ter chamado a atenção e motivado uma pessoa, transformado a vida dessa pessoa nesse momento, além não só como a profissão em si, como o serviço que vocês prestam em si, Sim. mas algum contato ou que alguma cliente, né, também pode ser ao contrário, para com vocês, trouxe alguma coisa diferente, alguma realidade diferente, ou que às vezes você para e fala, não é só a questão do atendimento, não é só a questão do retorno financeiro, tem algo a mais aqui que envolve, que vai envolver. Existiu algum ponto desse durante a pandemia para vocês? O que mais me chamou a atenção é que as pessoas passaram a olhar mais para elas, né? Porque mesmo antes da pandemia, elas faziam um tratamento estético, uma depilação a laser, enfim, mas tudo muito na correria. E eu percebi que durante a pandemia as pessoas passaram a estar 100% presentes, né? Como a gente sempre fala, valoriza o dia de hoje, a gente não tem um amanhã, mas isso era muito empírico e eu acho que se tornou uma presença para todo mundo. Então, todo mundo assim valorizava mais aquele tempo. Mesmo que as consultas eram virtuais, elas se tornaram mais proveitosas muitas vezes. Valor maior, do né? que as presenciais. Porque às vezes o cliente já chega ali, eu tenho que sair daqui meia hora, o celular toca, aquela correria. Então, a pessoa estava ali tranquila, sem desespero, sem correria, sem telefone tocando. Então, eu percebi que as pessoas estavam mais serenas. Então, assim, o que foi mais diferente nesse sentido. Porque, apesar do medo, da ansiedade, muitas pessoas ficaram deprimidas, mas elas estavam mais presentes, 100% presentes mesmo, né? E eu acho que mesmo agora que a gente está no novo normal, Sim. né, as pessoas estão mais presentes também, né? Colocaram mais limites, né, no trabalho, nos afazeres, Sim. nas pressões. A outra pergunta que eu ia te fazer era justamente nessa linha. Depois que passou essas experiências, você está relatando que as pessoas olharam mais para si, tiveram uma preocupação maior. Depois, nesse início de novo normal, quando as coisas foram liberadas, Carla, você consegue mensurar isso, que essa preocupação continuou? Ou foi algo que passou e já ficou para trás e todo mundo já voltou a essa vida mais corrida, mais atribulada e eu já fico um pouco para depois? Porque naquele momento todo mundo teve esse tipo de cuidado. reação. E isso, você consegue perceber isso pelos seus atendimentos, que aumentou, manteve o que veio ali durante a pandemia? Esse novo normal trouxe alguma coisa de diferente?
Não, eu percebo que manteve e às vezes até aumentou, porque às vezes aquelas pessoas que estavam inseguras, até do ponto de vista financeiro, né, vou esperar voltar, vou esperar para ver, elas têm procurado se cuidar mais, né? Então, assim, essa foi o grande aprendizado, eu acredito, para todo mundo, né? Que a gente precisa olhar com mais carinho para si mesmo, né? Ter um tempinho para se cuidar, que isso não é luxo, não é perca de tempo, né? Ficar mais tempo ali, tempo de qualidade com o filho, com a família. Eu percebo que as pessoas ainda estão mantendo, né, essa questão do valor. E você trabalha diretamente com o programa de emagrecimento, Sim, né? O foco maior, né? Você está na Isso. linha de frente, exatamente. Exatamente. E como que é tudo isso? Porque as pessoas, com certeza, elas se Engordaram. desabafam e ganharam peso, né? Gente, todo mundo ganhou uns 2 quilinhos aí. E você tá ali, assim, de frente, né? Sim. E as pessoas estão, assim, com a baixa autoestima, assim, preocupante, né, Carla? Sim. E, assim, a gente precisa ver essa realidade de perto, realmente, né? Exatamente. E você com essa responsabilidade imensa, né? Um público muito grande, né? De pessoas nessa busca. Como que você consegue conduzir isso, separar, né? Cada pessoa de um jeito, um histórico, Sim. né? Por trás de cada ganho de peso, né? Exatamente. Como que você conduz tudo isso? A questão do ganho de peso hoje, a gente vê que, na verdade, todo excesso esconde uma falta, né? Então, a gente não vai focar ali na eliminação de peso da pessoa. A gente foca na pessoa em si, na história daquela pessoa, quando foi que ela deixou de se olhar, né? Sempre tem um marco depois da gravidez, depois que eu divorciei, depois que eu comecei a trabalhar demais. Então, a gente sempre tenta achar esse ponto de equilíbrio ali. A raiz. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que a gente encontra esse ponto de equilíbrio, fica mais fácil ali a gente mudar os hábitos, ensinar a alimentação, mas a gente tem que saber a origem de tudo isso. E a pandemia deu uma desorganizada nessa questão, né? Porque, voltando no que todo excesso esconde uma falta, as pessoas ficaram mais ansiosas, ficaram mais inseguras. Confinadas, né? Exatamente. Então, até aquelas que estavam mais equilibradas, já tinham aprendido todo o processo, tiveram um ponto baixo. Porque você também sabe, né, Josi? Você trabalha também com essa questão. O emagrecimento não é uma constância. Eu costumo falar que são altos e baixos. Então, a gente tem que saber se acolher e sempre saber para onde voltar. Né? E a questão da pandemia, uma outra questão que chamou a atenção é a busca dos prazeres imediatos, né? Então, as pessoas começaram a descontar muito na alimentação. A gente não fala que comer é ruim. Comer Academias é muito bom. fechadas, né? E o pessoal ficou, assim, mais sedentário, né? Exatamente. Comer não é ruim. A gente não tá na Mais Belle para falar com ninguém que comer é ruim de maneira nenhuma. Sim. Só que se você come em excesso, aquilo te faz mal. E as pessoas passaram a descontar todo o prazer de sair, de distrair, ou até de conhecer o marido. Muita gente há tantos anos não ficava tanto tempo com o marido em casa. Começaram a descontar tudo isso na comida. Então, a gente sempre precisa estar relembrando o cliente qual que é o propósito dele, por que ele quis mudar, o que levou ele a chegar nisso. Então, a partir do momento que a gente conhece cada história, cada pessoa, o processo se torna mais leve. Você se envolve muito com a história de cada um. Demais, assim, todos os clientes da clínica, eles entram clientes e saem amigos. E eu falo que uma vez afinado, né, o nosso programa Afine-se é para sempre afinado. Então, eu tenho clientes, assim, há 5 anos, 4 anos, que Cria fizeram um vínculo, o programa, né? E que até hoje me mandam mensagem, tiram dúvidas, né? Eu estava conversando gostoso, né? ontem mesmo com a Luciana, ela é de Joaquim Felício, a gente recebe muitos clientes da região. Ela, nossa, Fá, até hoje eu tô com o mesmo peso, emagreci mais 3 quilos, mais 4 quilos, porque é isso, é sobre comemorar as vitórias. É sustentar, né, o Exatamente. tratamento, né? É o mais Isso. desafiador, digamos assim. E ser um ponto de apoio, né, Josi? Então, assim, isso. essas pessoas, a partir do momento que elas fazem o tratamento, elas sabem que nunca mais elas estarão sozinhas. Isso. Então, elas podem sempre contar conosco, porque, não, como eu disse, não é uma constância. Vai vir um momento de ansiedade, vai vir uma pandemia, vai vir alguma coisa ali, uma pressão emocional do trabalho que pode levar ela para o desequilíbrio. E o trabalho em equipe que faz a diferença, Com né? certeza. Porque a gente não consegue sozinho, né? Atribuir um tratamento de competência, Sim, de excelência, sim. né? E a gente trabalha pela com uma necessidade. equipe multiprofissional, né? Então, a gente consegue abordar todos esses aspectos. E eu sempre falo com os clientes, gente, é muito além do que um peso na balança. É uma mudança de vida. Então, para os clientes que realmente decidem mudar,
Isso é de dentro para fora. Exatamente, vai mudar tudo. Muda o trabalho, muda a relação com os filhos, muda a relação com o marido. O emagrecimento vem como uma consequência, é uma busca de um equilíbrio mesmo. E a gente, quanto profissional dessa categoria, a gente é um pouco mais cobrado também, né? Sim, sim. Você lida bem com isso, seu esposo? Porque, assim, a cidade é pequena, né, Cid? Aí tá lá no Via Pizza, Fernanda. E vem uma pizza parmegiana. Você lida naturalmente, se você quiser comer algo que não é tranquilamente, livre. Porque eu sempre trabalho a minha abordagem com os clientes, né? É pra vida, gente, né? Não vai ser uma coca que vai te engordar, não vai ser uma parmegiana, adoro a parmegiana do Via Pizza. É perfeito. Maravilhosa. Só não pode ser todo dia, gente. Então, é muito essa questão do equilíbrio, né? Se tá afim de tomar um drink, uma cerveja final de semana, toma. Na dosagem, Exatamente. Se você também não quer emagrecer, tá tudo bem, né? Se você realmente se aceita. Agora, não vale falar que se aceita e ficar chorando na hora de sair, de reclamar que não tem roupa, de namorar com a luz apagada. Porque não pode se fechar da vida social, né? Exatamente. Então, se tá tudo ok. Então, assim, eu lido, de certa forma, de forma muito tranquila. Ótimo, isso é muito bom. E o que eu passo para os clientes é o que eu vivo. A questão do equilíbrio, a questão de fazer uma atividade física que você goste, né? Então, é pra vida, não é uma dieta que vai durar 30 dias, 60 dias, 90 dias. E as pessoas sempre associam, né, Sidney, que mudança alimentar é parar de comer, e não é, né? E aí depois volta, e aí desandou tudo, mas é um aprendizado, né? E hoje em dia, na nossa cidade, tem muitas essas questões que facilitam o cardápio, o fit food mesmo. Então, assim, antigamente a gente não tinha esse acesso, né? Então, se você tá na correria, você consegue pedir algo. Ah, não, hoje eu quero fazer uma coisa especial com meu marido, tudo bem, vai lá e faz, que é a lei do 80-20. E eu sempre falo uma coisa, que a pessoa também precisa priorizar o seu objetivo. Né? Associar algumas renúncias, elas vão ser necessárias, né? Sim. Preferências, né? Aumentar na minha rotina algo que vai favorecer meu objetivo. Exatamente. E você trabalha muito essa linha também, né? Com Sim. seus pacientes? A primeira pergunta que eu faço, assim, gente, não é todo cliente que chega na clínica que eu aceito. A gente foi um outro aprendizado de anos, aí, quase 10 anos, né? Vocês têm critérios. Aprender a falar não pro cliente. Tem cliente que não é para mim. Né? Tem cliente que não está preparado para essa mudança nesse momento. Porque eu sempre pergunto, você quer? Quero. E o que você está disposto a fazer para chegar nisso? Né? Eu sempre falo com o meu cliente, você quer trabalhar todo dia? Não é todo dia que a gente quer trabalhar. Tem dia que você pudesse precisa de pijama, mas você tem um propósito maior ali no final do mês, tem um compromisso com seus filhos. Da mesma forma, vai ser tudo que a gente fizer na nossa vida. A gente precisa de uma disciplina. Né? Exatamente. Tem um final de semana, você vai descansar. No emagrecimento, você vai ter o seu final de semana também. Ou não, vai depender do seu objetivo. Mas tem o equilíbrio, né? Então, a gente consegue lidar bem com isso. E se eu vejo se o cliente não está disposto a fazer nenhuma mudança, não é um cliente que é para mim. Isso, né? também é uma prudência suas, né? Exatamente. É um respeito também. Sim, porque ali é um ser humano, né? E o envolve um todo. não existe, né, Josi? Então, a pessoa tem que chegar ali disposta a querer essa mudança. Quem quer a mudança, a gente oferece todas as ferramentas para essa pessoa. E quais que são os serviços que vocês oferecem, Carla? Assim, porque a gente está falando do carro-chefe, que é o emagrecimento, né? Mas quais as ferramentas, os serviços que vocês oferecem para os clientes? Para quem está nos assistindo e até às vezes já está pensando Né? Vai ser um prazer recebê-los. A gente faz a estética corporal no geral para redução de medidas, né? Então tem a criolipólise, que é uma das queridinhas, tem o híbridos, um aparelho novo, enfim, redução de medidas, tratamento de flacidez. Então muitas vezes a mulher teve o filho, a barriga ficou flácida com aquele aspecto de papel crepom. A gente consegue melhorar isso. Redução de estrias também, melhora das estrias. A gente tem um corpo clínico que atende na clínica também. Então, algumas especialidades médicas, por exemplo, psiquiatria, pediatria, dermatologia, clínico geral, endócrino, psicologia, nutrição. Então, tem várias especialidades que atendem ali conosco. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tem estética facial também, né? Então, por exemplo, botox, que a pessoa, né, não quer. Tem atividade física também? Sim, a atividade física no momento foi uma adequação da pandemia, né? É só para os clientes que estão no processo de emagrecimento, para que a gente possa restringir ali essa quantidade, né, de clientes e permitir essa individualidade. E nosso objetivo lá da atividade física é mais o aeróbico mesmo, neste momento, né? Então, assim, tem um rol de atendimentos para
para que a pessoa realmente possa se sentir melhor, né? Se sentir bem de corpo, de mente. E o carro-chefe é o emagrecimento, que é uma licença que chama Afinice, que tem várias clínicas do Brasil. Então, a gente tem esse suporte também de uma equipe de São Paulo para realizar a parte do emagrecimento. E o que algumas pessoas não sabem é que a gente tem uma segunda empresa, que é a Via Estética, que tem uma forma de atuação um pouquinho diferente. Que a Via Estética, ela presta serviço para as clínicas. Então, muitas vezes, o cliente chega em Montes Claros e encontra lá a minha profissional com o meu laser, por exemplo. A depilação a laser, esqueci de falar. Que também é um dos carros-chefes. Então, a gente atende várias clínicas do norte de Minas, né? Tanto com os nossos profissionais, quanto com os equipamentos de alta tecnologia. Então, leva, às vezes, uma radiofrequência, um híbrido, uma criolipólise, uma depilação a laser. E a gente presta consultoria também para essas clínicas. Então, às vezes, Carla, nunca fiz uma depilação a laser, eu tenho uma clínica, me ajuda a colocar no meu espaço? Aí eu vou oferecer para essa pessoa todo o material necessário, todos os termos, fichas, e tem a nossa equipe que vai junto também. Então, acaba que é uma dedicação, muito assim, muito quase completa, que 24 né? horas, sim, porque a hora que a Mais Bela encerra, a Via Estética está começando, terminando, né? Que às vezes os lasers têm que sair 4 horas da manhã, chega 1 hora da manhã. Então, sempre que chega, tem que testar. A Mais Belle foi Magribelli, né? Foi a Magribelli. E como que foi essa história de mudança? A gente, quando o Diogo entrou, ele tinha mais 2 sócios, né? Uhum. E depois, com o tempo, um sócio saiu, permaneceu um. E a gente começou a perceber que a clínica já não era mais a Magribelli. Foi outro frio na barriga, outro medo, se mudava, se não mudava. Outro desafio. Outro desafio, porque na época o Dr. Igor, né, ele tinha várias Magribelles. Então, ele tinha Magribelli em Montes Claros, em Salinas, em Taiobeiras, em Janaúba. Uhum. Só que a nossa clínica começou a ser diferente das outras. Por exemplo, o Afinice, o Método Ele tinha Única. um critério, tipo uma franquia, digamos assim. Todas eram dele, Uhum. né? Então, ele fez um padrão de atendimento em todas. Só que a nossa começou a ficar muito diferente. Então, às vezes, as pessoas queriam um Afinice e achavam que em todas as Magribelles tinham. Porque por trás de um Afinice tem um investimento, né? Sim. Tem uma questão bem burocrática envolvida. Queria uma depilação a laser, achava que encontraria o laser soprano e chegava lá, não era. Então, os próprios clientes começaram a me falar, Carla, não tá legal. Carla, que eu recebo clientes de Montes Claros, por exemplo. Eu fui lá e falaram que era igual, mas não tá diferente, não tá sendo legal Então isso. teve uma diferença, né? Isso. Aí a gente fez a proposta, mas mesmo assim a gente ficou uns 3 anos usando o nome Magribelli. Uhum. Porque a gente tinha medo de desvincular, as pessoas acharem que E o pessoal não era a mesma adaptou bem, coisa. né? Com a super bem. mudança, que bom. Muitas pessoas até hoje acham que é Magribelli. Falam, né? Vou na Magribelli. Né? Mas aí, mesmo depois que ficou só nós dois, a gente ainda demorou um tempo para realmente falar, não, vamos mudar, vamos desvincular mesmo. Foi uma solicitação dos próprios clientes mesmo para que a mudança acontecesse. A Carla hoje, empresária, se sente realizada? Feliz? Nossa, Josi, pergunta profunda. Sim, eu me sinto muito feliz. Só que a questão de realização, ela é bem subjetiva, porque todos os dias a gente tem novos sonhos, né? Então, assim, eu estou realizada, mas já tem vários projetos aí a caminho, né? Isso. Na questão pessoal também, a grande meta agora é ter filhos, né? Então, eu acho que a vida está em constante movimento, né? Sim. E a partir do momento que a gente se realiza, se acomoda, a vida acaba. A vida Tem acaba. que ter sonhos, né? Com certeza. E viver uma etapa de cada vez, né, Sidney? Sim. E é muito bom, Fá, assim, te receber aqui, você se abrir, né, contar para o público, né, Bocaiuvense, que é o nosso foco maior, né, embora tenhamos a região toda, né, Sim. mas a gente quis usar esse projeto realmente para dar a oportunidade das pessoas contarem, né, suas histórias, em ser uma pessoa que inspira, né? Adorei, Josi. Dessa Muito responsabilidade, né? Um peso bem grande. Conhecer né? um pouco mais da história, né? Porque agora a gente falou, né? Ver só aquele resultado lá, mas como foi, de onde que foi. É uma pessoa daqui, é conterrânea, tem raízes aqui. sim, então, sim. Isso inspira muito, né? Várias pessoas. Eu acho importante a gente ressaltar aqui, gente, que tudo é dedicação, é entrega, Sim. nada vem de mão beijada. As pessoas têm uma mania errônea, né, de achar que tudo é sorte. Não é sorte, Exatamente. né? Tem toda uma entrega. E assim, essa questão até dá para manter, né, gente? Eu acho que as pessoas acham, não, cheguei ali,
vou trabalhar 4 horas por dia. Não, quanto mais responsabilidade você adquire, mais realizações você tem, mais cobrança você tem. Exato. Né? Cobrança da sua equipe, tem pessoas ali que precisam de você, compromisso com os seus clientes, você assume compromissos com mais pessoas. Então, tem essa questão que a gente tem que pensar também, o quanto disposto você está. Isso. Né? Porque para você ter grandes realizações, você tem que estar muito disposto e manter aquilo ali também é muita energia, né? Exato. Então, às vezes a gente se acomoda, reclama, mas não faz nada diferente todos os dias. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o público, né? Uma mensagem de inspiração, de incentivo, o que você quiser falar, fica à vontade. Nossa, Josi. Você é boa nisso, fala. Mas é que acredite sempre em você, né? Não duvide. Eu sempre fui uma criança muito insegura, uma pessoa muito insegura. A partir do momento que eu comecei a acreditar em mim, tudo deu certo, né? E sabendo que tem uma força maior por trás da gente, né? Tem Deus que sempre nos levanta, sempre nos direciona. Né? Exatamente, não tem como dar errado. Então, acredite em você e tenha fé. Lindo, lindo. Muito bom te receber, gratidão. Estamos aqui finalizando também o podcast, o projeto da edição 4 com você. E gratidão aos patrocinadores, ao apoio do Bocaiúva Online, né, a todos vocês convidados, né, que saíram da sua comodidade, depois de um dia de trabalho, vim aqui com todo prazer, com a cara em alegre. Isso é muito bom, gente. Gratidão mesmo. E que o nosso próximo, né, a nossa próxima edição venha também histórias incríveis como essa edição. E é só agradecer mesmo a todos envolvidos e com muito sucesso agradecer a Deus, né, por permitir que esse projeto venha sendo cada vez mais, né, crescendo, divulgado. O pessoal tem entendido o projeto, né? Isso, e o objetivo, né? É bem colocado, desculpa te cortando, acredito que a 5ª edição já deve sair em breve, né? Se Deus quiser. O Bocaiúva Online tem o total interesse de continuar com a parceria, de fazer. Igualmente. O pessoal que já está acompanhando esses pode aguardar que muito em breve já virão outros. Já vamos preparar as indicações. Eu que agradeço muito, viu, gente? Todo o carinho, todo o cuidado. Realmente fiquei lisonjeada. E vocês estão de parabéns pela iniciativa, né? Gratidão. Iniciativas assim fazem muita diferença na nossa cidade. Parabéns. Eu admiro muito o projeto que vocês têm também com a Loja Estrelas, né? Entre Sim, mulheres. sim. A gente falou obrigada. com a Aline também. Sobre isso. Muito bacana a iniciativa de vocês também. Obrigada. Como diz, um vai inspirando o outro Sim. e fica todo mundo bem. Exatamente. Vamos nos apoiando e nos Isso. incentivando. Prazer, Carla, ter te recebido, ter conhecido um pouco mais, não só da empresária, mas da pessoa também. Foi uma Muito satisfação muito simpática, grande. né? Sim. Eu que agradeço muito, Sidney. Obrigada. Então é isso, pessoal. Gratidão, Sidney, pela, né, credibilidade que você deu ao projeto. Gratidão, Fernando, ali nos ajudando. Patrocinadores. E é isso, gente. Um grande abraço. Vamos prestigiar agora, né, grandes histórias, bocaiuvenses aí talentosas. E é isso. Gratidão. Obrigada.